Fala galera, beleza? E aí estamos de volta, mais uma de nossas aulas de Química, terceiro ano, mal barato. Está sendo difícil, né? Ficar fora da escola, dos colegas, dos amigos, mas está sendo um momento importante, na verdade. Então temos que nos cuidar, temos que nos resguardar. Bom, dando continuidade ao nosso assunto, nós hoje vamos falar de tipos de fórmulas, né? Nós vamos falar sobre a diferença entre fórmula mínima, fórmula percentual ou centesimal e fórmula molecular. Beleza? Então vamos nessa, galera? Vamos nessa? Tá aí. Então vamos lá. Camões Pinóquio. E aí estamos. Ciências da natureza e suas tecnologias, Química 2, cálculos estequiométricos. Estamos entrando nessa parte nova, já não é ainda a nossa primeira aula, já estamos aí caminhando. Vamos nessa. Então tá aí, galera. Fórmulas. Forma de representar, forma de termos. Olha lá. São conhecidas atualmente milhões e milhões de substâncias químicas. Galera, é muita coisa, tá? São muitas substâncias diferentes possíveis. E cada uma tem a sua estrutura, a sua fórmula, a sua maneira de representar. E essa forma de representar ela é universal, né? Então, que acontece? A forma de representar a fórmula da água no Brasil, no mundo todo, é a mesma fórmula, tá? É a mesma representação. Açúcar, mesma coisa. Então, é importante que vocês tenham sempre essa ideia de que a fórmula química, ela representa aquela substância de uma forma universal, beleza? Então, olha o que nós temos aqui, ó. Qual é a linguagem universal usada para representar uma substância química? A sua fórmula. E aí nós temos aqui dois casos, ó. As fórmulas do açúcar e a fórmula da água. Tá vendo? Em qualquer lugar que você for do planeta, a fórmula vai ser a mesma, tá? Então, é importante que a gente saiba disso. As fórmulas são representações, são maneiras de você identificar uma determinada substância. E essa fórmula, ela está baseada em quê? Né? Essa fórmula química. Olha lá. Ela indica os elementos químicos que formam a substância química e a proporção entre eles, né? No caso aqui, ó, da água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá vendo? Eu consigo identificar através disso, né? Vamos ver outro caso aqui. Olha lá. Vai aparecer. Opa, tá aí, ó. O que significa isso? A fórmula da glicose, eu tenho, ó, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Olha lá. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha lá a quantidade de cada um. Então a fórmula química, né, ela vem indicar, ela vem representar, né, os elementos químicos que formam aquela substância, bem como as suas quantidades. Beleza? Então vamos nessa. Aí. Tipos de fórmulas nos cálculos estequiométricos, que é o que vai nos interessar aqui. Fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular. Tá lá. Fórmula percentual. Pô, galera, é em porcentagem, né? Então, a gente está acostumado a ouvir no dia a dia, né? A inflação do mês foi de 1,5%. No caso, hoje foi divulgada a inflação do mês de abril e, na verdade, foi uma deflação, ou seja, inflação negativa. No último ano, a população aumentou 2,3%, ou seja, é essa quantidade em cada 100, né? Percentual. Então, como que isso se aplica aqui dentro da química? Vamos ver. Ó. Na química acontece fato semelhante. Dizemos, por exemplo, que a composição centesimal do metano, CH4, é 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Porque dentro da massa total dessa molécula, né, a massa molecular dela toda, 75% é de carbono. Tá? No caso dessa substância aí, ela tem uma massa de 16 gramas. Essa substância aqui tem 16 gramas. Tá? 12 do carbono e 4 do hidrogênio. Tá? E aí,
Significa que em cada 100 gramas do metano, 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Essa aqui é a ideia do percentual centesimal, tá? Então, a fórmula percentual ou centesimal indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa, 100 gramas, 100 quilos, 100 toneladas da substância. Ok? Então, não é nada do outro mundo. Percentual fala isso mesmo, de percentagem, em percentagem. Tá? E a fórmula mínima, como que isso funciona? Olha lá, olha a molécula da glicose, C6H12O6, a fórmula molecular dela, tá vendo? Aí, qual é a proporção? 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Vamos lá? Vamos brincar com isso? Olha lá. Qual é a menor proporção que a gente tem? Se eu dividir todo mundo aqui por 6, ó, se eu dividir por 6, né? Se eu simplificar isso aqui, vai dar o quê? 1, 2, 1. Tá vendo? Então, como é que vai ficar a fórmula mínima? Olha lá. Quantos carbonos eu tenho na fórmula mínima? 1. Quantos que eu tenho de hidrogênio? 2. Quantos que eu tenho de oxigênio? 1. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, essa aqui é a fórmula mínima da glicose. Tá vendo? É a fórmula mínima da glicose. Então, a fórmula mínima é aquela fórmula onde eu resguardo a menor proporção possível. A fórmula mínima da glicose é de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Tá? Então, quando você simplifica, aí chega a menor proporção possível. Tá? Então, ou seja, não é nada do outro mundo, dizer assim, ó, Diógenes, é tudo muito difícil. Não, não é. E até porque aqui não tem muita... É mais para você conhecer mesmo, tá? Para você saber como que está funcionando, beleza? Vamos adiante. Tá aí, ó. Fórmula mínima empírica, então, significa, né, a proporção mínima entre os números inteiros dos átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância. Você pega, simplifica ao menor valor possível. Aquela proporção que você achar vai te oferecer ali a fórmula mínima. Beleza? Nada do outro mundo, nada a se assustar. Tranquilo, vamos em frente. E a fórmula molecular? A fórmula molecular. Olha, ela indica exatamente a quantidade de átomos, né? Seria aquela fórmula química que a gente conhece mesmo, né? Até mostrei anteriormente lá a fórmula molecular da glicose lá, tá? Então você tem aí, ó, o caso do etano aí, ó, C2H6, né? C2H6. Você tem aqui, tá dando para ver um pouquinho da sombra aqui, ó. São 2 carbonos, que é representado por essa bolinha aqui, estão um na sombra do outro, né? Eu tinha que dar um giro na molécula, mas eu dei mole, tá? E 6 hidrogênios, tá? Essa é a fórmula molecular do etano, tá? Tá ele aqui representado de uma outra forma, né? Visto de outra forma, tá vendo? Então, o gás etano, tá? É um hidrocarboneto, para quem não lembra, tá? Ele apresenta essa fórmula molecular. A fórmula molecular da água, H2O. A fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. Entendeu? Então, a fórmula molecular é aquela fórmula mesmo que a gente conhece tradicionalmente, que a gente representa, né, lá a substância. Essa é a fórmula da molécula, a fórmula molecular. Tá? Então, não é nada... não é nada do outro mundo, não. Tá bom? Então, hoje, galera, nessa breve aula, nós conseguimos falar, né, sobre as diferentes formas de representar uma molécula. A molécula, no cálculo estequiométrico, né, que é a matéria que a gente está estudando agora, 3 fórmulas nos interessam. Fórmula percentual, tá? Ou centesimal, fórmula molecular e fórmula mínima. São esses 3 tipos. Faça os exercícios, né? Faça a folha-tarefa, faça lá o formulário e não tenho dúvida de que você vai
compreender tranquilamente. Não é um assunto complicado, não é um assunto difícil, e caso você tenha alguma dificuldade, é só tirar. Na verdade, a gente vai estar, a partir de hoje, tendo nossos encontros às sextas-feiras à tarde, né? E aí a gente vai poder conversar, ok? A gente se fala e vocês, por favor, tragam as suas dúvidas. Vamos estar conversando. Beleza? Galera, um forte abraço para vocês e a gente se fala logo, logo, logo. Um abraço, se cuidem.